E aí pessoal, tudo bem? Maicon aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje, o Bart apronta com a sua professora, mas as coisas acabam saindo de controle e ele engravida várias mulheres na cidade. E por causa disso, até a máfia acaba se envolvendo. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já deixa o like aí e vamos começar! A história começa com um Homer fantasiado com seus amigos e bebendo no bar. Ele decide voltar para casa mais cedo, pois já estava muito tarde, mas o Moe diz para ele ficar e continuar bebendo, o que é muito esperto, né? Afinal, quanto mais ele beber, mais lucro ele tem. Esse Moe, hein? Pelo amor de Deus. Mas enfim, então na manhã do dia seguinte, vemos a família toda tomando café, quando de repente escutam um barulho e quando saem para conferir, vemos o Homer na rua todo acabado por conta da bebida. E enquanto ele está se lamentando, o ônibus da escola chega e o Bart e a Lisa sobem no ônibus sem se importar com a situação do seu pai. Realmente, né? É vergonhoso, imagina todo mundo da escola vendo eles ali. Mano, é foda, é foda. Mas ok, no caminho da escola, as crianças olham para a situação da cidade e todo mundo está ajudando a limpar, inclusive o pai do Milhouse. Esse é dedicado, hein? E ao chegar na escola, Bart encontra um recado na porta da sala que dizia para eles irem para a diretoria. Mal chegou na escola e já estão mandando o moleque para a diretoria. O Bart já sabe que o motivo é por causa da aula de artes, então ele se irrita, pois ele não gosta da aula de artes. O diretor Skinner aparece e começa a reclamar dizendo que o Bart precisa aprender a gostar de artes para criar algo interessante para sua mãe. Mas ele não quer isso, obviamente. E após isso, na aula de artes, vemos os alunos fazendo uma pintura do Willy. A professora vai passando em cada aluno e elogia todos eles. Então chega a vez do Bart e ela o elogia também. E ele fica surpreso, pois não estava se esforçando nem um pouco. Ele só tinha mergulhado o inseto na tinta e deixado ele se rastejando na tela. Confesso, pessoal, que eu vi essa cena e eu fiquei um pouco assustado, porque coitado do bichinho, né? Não merecia um final desse. Mas ok. A professora enche ele de elogios e o Bart fica com muita raiva ao ver isso. Socorro! Mais tarde, Bart conversa com a Shauna e diz que precisa achar uma forma de se livrar da professora de artes. Então ela dá a ideia dele fazer voodoo, e depois de explicar como ele poderia encontrar a mulher que vai ajudar ele a fazer isso, ela começa a beijar o Bart, pois quer deixar alguém com muita raiva. O que minha filha sem juízo está aprontando agora? E durante a noite, Bart vai até a cabana da mulher que pratica voodoo e compra tudo o que precisa para fazer o que ele queria. Na cena seguinte, vemos o Bart e o Milhouse colocando a foto da professora em um boneco que ele comprou. Então o Milhouse entrega um fio de cabelo da professora e o Bart começa a cerimônia. Feitiço voodoo, bico de gaivota e osso de urubu, coração roxo e lágrima amiga. Bart deseja que a professora volte para casa com dor de barriga. Então, no dia seguinte na escola, um dos alunos pergunta onde está a professora. E o Bart revela para todo mundo que talvez ela não apareça na escola, pois ele fez um feitiço sobre ela. E quando ele termina de contar, a professora entra na sala surpreendendo a todos e dizendo que tem uma grande notícia para dar a eles. Então ela conta que está grávida e todos se surpreendem com essa notícia. Bart Simpson engravidou a professora. É besteira típica do Ralph. Bart Simpson engravidou a professora. Então ele começa a zoar a sua filha porque o seu namoradinho estava aprontando. Essa mereceu, né, gente? E o Bart acaba indo parar na sala do diretor Skinner. E lá ele explica que só queria que a professora tivesse uma dor de barriga e não um bebê. E o diretor explica que esse é um erro comum, pois ele foi muito vago no seu pedido. Bart fica com medo de ter engravidado a professora, mas o diretor o tranquiliza, dizendo que não é assim que as coisas funcionam. Homer busca o Bart na escola e fica furioso por ter que sair do trabalho por causa disso. E o Bart explica que não era a sua intenção fazer isso.
Ele só não queria mais ter aulas de artes. E o Homer fala que é normal não gostar de artes, por isso elas ficam presas no museu. E eu ri muito nessa cena. Elas ficam presas no museu, tipo, como se fosse uma prisão. Ai, velho. Na casa do Bart, Marge está limpando o carro e manda o Bart jogar as coisas no lixo. Enquanto isso, um casal o observa. Eles se aproximam e perguntam se o Bart é o garoto que faz bebês. Gosto de pensar que eu sou o garoto que faz famílias. Então a mulher começa a contar desesperada que está tentando engravidar há muito tempo, mas não consegue. Então Bart decide ajudar, mas ele cobra um valor para isso. Logo em seguida, todos vão até a casinha na árvore e Bart pega um fio de cabelo da mulher e faz o feitiço. Algumas semanas depois, o casal aparece todo animado, pois havia dado certo e agora eles vão ter um bebê. O homem pergunta se pode recomendar o trabalho do Bart para alguns amigos que estavam na mesma situação que eles. E o Bart concorda. Só se eles tiverem 5 pratas. Sim, claro, vamos certificar que tenham 5 pratas. Bart se aproveita da situação e cria uma tenda onde o Jimbo fica na porta recolhendo o dinheiro dos casais, enquanto o Bart faz os feitiços lá dentro, com uma churrasqueira e uma espátula que havia pegado na sua casa. Enquanto isso, Marge está cozinhando e sente falta da sua espátula e pede para o Homer comprar uma nova. E ao voltar para casa, o Homer passa em frente à tenda do Bart e decide entrar para saber o que estava acontecendo. E ao entrar na tenda e perceber o que o Bart estava fazendo, ele começa a atacá-lo. E os clientes que estavam na fila percebem que não seriam mais atendidos hoje. Afinal, o Bart ia de base, arrasta para cima, adeus, escapedeuces, valão e por aí vai. Vai de vala. Após isso, o Bart sobrevive e os dois vão para o bar do Moe. E o Homer começa a questionar qual seria o problema do seu filho. Então, o Bart responde que o seu pai não é o melhor exemplo do mundo, pois sempre chegava bêbado em casa. Homer fica em choque ao ouvir isso, e eles continuam discutindo. E, de repente, 2 homens armados aparecem e pedem ao Bart e o Homer para os acompanhar. Moe até tenta os impedir, mas o Homer diz que está sem dinheiro para pagar a conta. Então o Moe decide não se envolver nisso. Afinal, se não vai ganhar dinheiro, vou levar, não ligo. O Moe sempre impressionando, né? Grande amigo, grande amigo. Ai, ai. Os homens levam os dois até o Tony Gordo, o chefão da máfia. O Tony explica que precisa da ajuda do Bart para fazer a sua potranca engravidar. Ele pegou emprestado um cavalo que é campeão nas corridas e deseja um filhote corredor e diz pro Bart fazer a magia acontecer. Bart afirma que isso não vai funcionar, pois só dá certo com pessoas. Porém, o Tony não se importa e diz que o Bart tem até o dia seguinte para conseguir fazer um bebê, ou então ele nunca mais veria o pôr do sol. Rapaz, que ameaça, hein? E Tony sai junto com os seus capangas, deixando o Bart e o Homer no celeiro dos cavalos. E o Bart e o Homer continuam discutindo, e o Bart diz que tudo aquilo era culpa do Homer, pois ele não era um bom exemplo de pai. Mesma coisa, né, que ele falou lá atrás. Nossa, só tem esse discurso, né, Bart? Enfim, apesar que o Homer realmente não é um bom pai, né, gente? Vamos concordar. Ele comenta sobre todas as coisas ruins que o Homer já havia feito. É o desabafo aqui, né? Estão lavando agora a roupa. Rapaz, e por causa da sua criação ruim que o Bart se tornou o que é hoje. Depois de escutar tudo isso, o Homer começa a se sentir culpado e decide que a partir de agora ele irá se tornar um pai melhor. E o primeiro passo seria tirar eles daquela situação. E para isso, o Homer decide fazer o cruzamento entre os cavalos. No final, ele tenta juntar os dois, mas obviamente não consegue, pois o cavalo não gosta dela. E de repente, a potranca se solta de sua sela e vai atrás de outro cavalo. E ao ver essa cena, o Homer percebe que eles se gostavam e decide criar um clima perfeito para eles ficarem juntos. Homer tampa os olhos do Bart e em seguida começa a cantar para criar um clima entre os dois. E após isso, vemos eles se divertindo loucamente. Ah, que pressão, hein?
Então, na manhã seguinte, Tony se reúne com todos para fazer o teste de gravidez da poltranca. Eles veem o resultado positivo e Tony fica muito empolgado e agradece os dois. Então ele diz que os dois estão liberados e podem ir embora. Bart e Homer ficam empolgados pois eles vão andar de limusine pela primeira vez. Mas o Tony explica que a limusine está no conserto, então eles terão que ir embora em um carro minúsculo. Ai, caramba! Seu monstro! Meus joelhos vão ficar na garganta! E o Homer fica desapontado com isso. Até eu ficaria, né, gente? Poxa, oportunidade de andar de limusine ali seria muito legal, né? Mas enfim, e no final vemos que se passou um ano e a família Simpson aparece para visitar os cavalos. E chegamos ao fim desse episódio. Se gostou, já deixa aquele like e se inscreve aí porque tem vídeo no canal todos os dias, beleza? O nome do episódio vai estar na descrição e nos comentários, tá ok? Até a próxima, pessoal. Tamo junto!